Olá, Fabrício Venâncio aqui. Muitas vezes a vida nos coloca diante de momentos em que simplesmente não sabemos o que fazer. Há situações em que você precisa escolher entre 2 ou 3 possibilidades e, por mais que tente, nada parece claro. Em outras vezes, é um problema inesperado, uma dificuldade que surge do nada e você se vê procurando uma saída que não aparece. É como se a mente consciente ficasse girando em círculos, repetindo os mesmos pensamentos e chegando sempre ao mesmo ponto. E por mais força que você faça para encontrar uma resposta, nada acontece. Isso não significa que você é incapaz ou que algo está errado com você. Na verdade, significa que você está tentando encontrar soluções no lugar errado. Eu acredito que você já viveu isso, assim como eu. Aquela sensação de estar travado, de pensar demais e ainda assim continuar sem direção. A verdade é que a resposta quase nunca está naquilo que a gente analisa racionalmente. A resposta está em outro lugar, um lugar que poucas pessoas realmente aprendem a acessar. A resposta está no subconsciente, essa camada profunda da mente onde estão armazenadas suas memórias, suas percepções, seus aprendizados, suas intuições e tudo aquilo que você viveu, percebeu e sentiu desde que nasceu. Só que nós crescemos acreditando que para resolver qualquer coisa basta pensar mais. E isso é justamente o que nos afasta da solução, porque pensar demais ativa apenas aquela pequena parte da mente que representa uma fatia minúscula da nossa inteligência total. Por isso, nesse vídeo, eu quero te mostrar uma técnica simples, mas profundamente poderosa para puxar respostas diretamente do seu subconsciente. Uma técnica capaz de revelar caminhos, insights, direções e até decisões importantes sem esforço racional. Não importa se você está tentando resolver um problema, tomar uma decisão ou encontrar clareza sobre algo que está te incomodando. A técnica funciona porque ela atravessa a mente consciente e acessa uma camada mais profunda, onde as respostas já estão prontas antes mesmo de você formular a pergunta. E antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Se você quer conteúdos gratuitos e exclusivos, áudios, textos e técnicas práticas para destravar a sua mente e acelerar a sua prosperidade, entre no grupo Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho diariamente reflexões, orientações e práticas simples que ajudam você a acessar esse mesmo estado de clareza que vamos trabalhar aqui. É um espaço fechado, direto e feito para quem está levando sua transformação a sério. Agora que você já entendeu o ponto de partida, podemos avançar. Existem maneiras muito claras de acessar respostas internas e quando você aprende isso, a sua vida muda, porque você deixa de depender das circunstâncias externas e começa a se conectar com a inteligência que já está em você. E é essa inteligência que vamos ativar juntos nos próximos instantes. Sim, existem técnicas antigas, estudos profundos e princípios validados que explicam exatamente por que isso funciona. E é isso que eu quero te mostrar a partir de agora, de forma clara, natural e profunda. Quando a gente fala sobre acessar respostas internas, muitas pessoas ainda imaginam algo místico, distante ou complicado. Mas a verdade é que existe uma lógica muito clara por trás disso. A sua mente funciona em camadas e cada uma delas tem um papel específico. A mente consciente é aquela que analisa, compara, julga, questiona, tenta encaixar tudo em lógica e sequência. Ela é importante, claro, mas representa apenas uma parte minúscula da sua capacidade mental. É como olhar para o topo de um iceberg e acreditar que aquilo é tudo. O que realmente importa está submerso, invisível, silencioso, mas extremamente ativo. Essa parte profunda é o subconsciente, e é nele que as respostas verdadeiras se encontram. Quando você está confuso, travado ou sem direção, o que está acontecendo é muito simples. Você está tentando resolver algo complexo usando apenas a camada superficial da sua mente. É como tentar empurrar uma porta que só abre puxando. Por mais força que você faça, não vai funcionar. E quanto mais força coloca, mais cansado e frustrado você fica. O subconsciente, por outro lado, não trabalha com esforço, não trabalha com tensão, não trabalha com pressão. Ele trabalha com sensações, com simbolismos, com intuições, com percepções instantâneas. Ele capta padrões, associa informações, conecta experiências e traz à tona aquilo que você não conseguiria acessar apenas pela análise racional. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam a vida inteira acreditando que não têm clareza. Elas têm, mas estão buscando no lugar errado. Elas tentam pensar mais quando na verdade deveriam aprender a sentir mais. Tentam controlar quando deveriam aprender a permitir. Tentam forçar quando deveriam aprender a abrir espaço. A técnica do copo com água é uma forma simples de criar essa abertura. Ela funciona porque cria um ritual, um ponto de transição entre a mente consciente e a mente subconsciente. Quando você faz a pergunta certa e associa essa pergunta a um gesto simbólico,
como beber um gole de água, você cria uma ponte. É como se dissesse para o subconsciente: é sua vez. E ele responde. Muitos autores, pesquisadores e mestres da mente já falaram sobre esse princípio, não é algo novo. Desde filósofos antigos até cientistas contemporâneos, todos concordam sobre o mesmo ponto. A sabedoria verdadeira não nasce do pensamento lógico, mas da profundidade silenciosa do subconsciente. A inspiração não nasce da análise, nasce da conexão. Grandes artistas, matemáticos, inventores e até líderes espirituais relatam a mesma experiência. As melhores ideias aparecem quando a mente consciente está relaxada, quando não estão tentando controlar nada. E isso não acontece por acaso. A mente subconsciente ela se manifesta quando você para de bloquear o fluxo com excesso de esforço. É exatamente isso que você vai entender de forma profunda nos próximos instantes. Existe um modo de acessar essa inteligência imensa que já vive dentro de você, e quando você aprende, você nunca mais olha para suas dúvidas da mesma forma. Porque você percebe que a clareza não é algo que você busca, é algo que você permite. E o primeiro passo para isso é compreender, de fato, como essa comunicação interna acontece. Nos próximos blocos, vamos entrar nessa profundidade e você vai entender por que essa técnica funciona e como aplicar lá de um jeito que realmente transforma a sua vida. Querendo ou não, seu subconsciente já sabe todas as respostas. O que vamos aprender é como escutar. Quando você começa a compreender que a mente subconsciente é uma espécie de biblioteca viva, um campo vasto de informações, memórias e percepções que se conectam de maneiras que a lógica não alcança, tudo se transforma. Pense em quantas vezes você já tomou decisões certas sem saber explicar o porquê. Pense em momentos em que algo dentro de você dizia para seguir um caminho específico, mesmo que racionalmente não fizesse sentido. Pense em situações em que você simplesmente sabia, mesmo sem provas externas. Isso não é acaso, isso é o subconsciente atuando de forma silenciosa, mas extremamente poderosa. A técnica do copo com água funciona porque ela cria um ponto de foco que desarma a mente consciente. Quando você faz uma pergunta clara, toma um gole de água e vai dormir, você está simbolicamente entregando a responsabilidade da resposta ao subconsciente. E é impressionante como ele responde. Às vezes, por meio de sonhos que carregam símbolos, sensações e mensagens que você precisa interpretar, outras vezes com uma ideia que surge ao acordar, como se alguém tivesse depositado um pensamento novo dentro da sua mente. E há casos em que a resposta aparece no mesmo instante, no exato momento em que você repete o gesto de beber água no dia seguinte. É como se o subconsciente estivesse esperando a sua permissão para falar. Eu já experimentei isso diversas vezes. Há momentos em que, diante de um vídeo que preciso gravar, fico me perguntando qual direção seguir, qual tema vai tocar mais profundamente quem me assiste, qual abordagem vai realmente ajudar alguém que está preso em suas próprias dúvidas. Quando tento resolver isso, apenas pensando, a clareza some. Mas quando eu uso essa técnica, algo se abre. As ideias chegam de forma natural, fluida, quase como se fossem entregues a mim. Muitas vezes, o que surge não é uma resposta direta, mas uma imagem, um sentimento, uma lembrança, ou até o nome de alguém que simboliza o caminho certo. E quando sigo esse fluxo, tudo faz sentido. É assim com todo mundo. Cada pessoa recebe a resposta do seu jeito. Existem respostas que se manifestam como uma vontade inesperada de ouvir alguém, revisitar uma conversa antiga ou buscar algo que você nem lembrava que existia. Existem respostas que chegam por meio de outras pessoas, como se o subconsciente usasse alguém ao seu redor para entregar aquilo que você precisa ouvir. E existem respostas que aparecem por uma coincidência tão improvável que você sabe na hora que não foi acaso. Isso acontece porque o subconsciente não opera com a lógica do tempo. Para ele, tudo acontece no agora. Ele não está limitado a passado, presente e futuro. Ele organiza informações e acessa conexões que a mente racional não consegue perceber. E é justamente isso que torna essa técnica tão poderosa. Você deixa de tentar controlar o processo e passa a permitir que algo maior dentro de você assuma o comando. O mais curioso é que quanto mais você relaxa, mais nítidas as respostas se tornam. Quando você tenta decifrar demais, a clareza se dissolve. Mas quando você abre espaço, o subconsciente se manifesta com força. Ele encontra caminhos, traz à tona memórias que importam, reconstrói informações, acessa padrões e entrega aquilo que você precisa saber. Às vezes com suavidade, às vezes com força. O importante é estar atento. Um pensamento que parece simples pode carregar exatamente o que você precisa para transformar sua vida. A resposta quase nunca aparece como você imagina, mas aparece exatamente como você precisa. Quando entendemos que a mente subconsciente atua em um nível muito mais profundo do que qualquer análise consciente, começamos a enxergar a vida de outro jeito. Nada é acidental. Nada é aleatório. Existe uma inteligência silenciosa que está sempre trabalhando, mesmo quando você não percebe.
Essa inteligência conecta fatos, interpretações, vivências antigas e até percepções que você não sabe que captou. Ela observa tudo, ela registra tudo, ela junta tudo e quando você dá permissão, ela devolve exatamente o que você precisa saber. E é justamente por isso que tantas pessoas entram em conflito quando tentam resolver um problema apenas pela lógica. A lógica é limitada. A percepção interna não é. A técnica do copo com água cria um ritual simples, mas extremamente eficaz, porque ela interrompe o excesso de esforço mental. O gesto de beber água se torna uma âncora. Ele funciona como um sinal para o subconsciente, uma espécie de acesso direto. É como se você dissesse, agora é você, e o subconsciente entende. Ele reconhece esse momento como uma abertura, uma brecha na barreira da mente consciente. E essa brecha é suficiente para que ele comece a trabalhar naquilo que você pediu. A água não é mágica. O poder está na programação que você cria em torno dela. O poder está na intenção, na pergunta clara, na entrega. Essa ponte entre consciente e subconsciente não é novidade para quem estuda profundamente esse campo. Joseph Murphy já explicava isso com precisão. Grandes cientistas sempre reconheceram que suas descobertas mais importantes não nasceram de longas horas de raciocínio, mas de momentos súbitos de insight, muitas vezes durante o sono. Artistas relatam o mesmo. A inspiração aparece quando a mente está relaxada, quando você deixa de forçar a resposta e simplesmente cria espaço para que ela venha. Isso não é mistério. É funcionamento natural da mente humana. E é exatamente por isso que essa técnica funciona tão bem à noite. Durante o sono, o consciente perde força, ele se afasta, ele se dissolve e o subconsciente assume o controle total. Ele reorganiza informações, processa emoções, limpa excessos, cria novas conexões e abre caminhos que você não percebe durante o dia. Quando você faz uma pergunta clara e entrega essa pergunta ao subconsciente antes de dormir, você está ativando um mecanismo interno poderosíssimo. É como plantar uma semente no momento perfeito. Ela germina enquanto você descansa. E quando você acorda, algo já mudou. Às vezes, a resposta aparece com clareza absoluta. Às vezes, aparece como uma sensação. Às vezes, como uma memória antiga que retorna do nada. Às vezes, como um nome, uma imagem, uma intuição repentina, uma lembrança que você não sabe explicar. O subconsciente fala de formas simbólicas, mas ele sempre fala. O problema é que a maioria das pessoas não sabe ouvir. Elas estão acostumadas a buscar a resposta apenas no barulho, quando deveriam buscar lá no silêncio. Quando você entende isso, sua relação com a vida muda. Você para de tentar controlar cada detalhe e começa a confiar mais no fluxo. Percebe que a clareza não vem do excesso de pensamento, mas da entrega. Que a resposta não vem da pressão, mas da abertura. E que a decisão mais sábia quase sempre é aquela que surge quando você para de tentar forçar uma decisão. A vida se torna mais simples, mais leve e mais profunda quando você aprende a permitir que sua própria inteligência interna te guie. E é exatamente isso que você está aprendendo aqui. Quando você começa a aplicar essa técnica com presença e constância, algo muito interessante acontece. A sua confiança interna cresce. Você começa a perceber, pelos pequenos sinais, que não está sozinho dentro da sua própria mente. Existe uma parte profunda de você que sempre sabe o caminho, mesmo quando a camada racional insiste em se confundir. E quanto mais você experimenta essa comunicação, mais evidente se torna o fato de que a mente consciente é apenas um operador, enquanto o subconsciente é o verdadeiro estrategista. Ele enxerga muito além do que seus pensamentos conseguem alcançar, porque não está preso ao medo, à dúvida, à urgência ou ao excesso de lógica. Em algum momento, você passa a sentir que não está simplesmente buscando respostas. Você está se reconectando com uma inteligência interna que sempre esteve lá, mas que permanecia abafada pelo ruído do pensamento excessivo. E é aí que a virada acontece. Você percebe que a vida não precisa ser conduzida pelo esforço constante. Ela pode ser conduzida por essa sensibilidade silenciosa, que se manifesta nas entrelinhas, nos detalhes, nas pequenas percepções que você antes ignorava. Quando você faz a pergunta certa, bebe água com intenção e entrega a questão ao subconsciente, é como se dissesse, eu permito. E esse ato simples é o que desbloqueia tudo. Essa virada não significa que você deixa de pensar ou de agir. Significa que você passa a agir alinhado com uma clareza que não nasce do esforço, mas da intuição. Significa que você não desperdiça energia tentando encontrar respostas em lugares onde elas não existem. Significa que você para de olhar apenas para fora e começa a olhar para dentro. E quando essa mudança acontece, você percebe uma das verdades mais importantes sobre a mente humana. A maior parte do que você procura já está em você. Essa percepção pode transformar completamente a sua maneira de viver.
Ela muda a forma como você toma decisões, como lida com desafios, como interpreta obstáculos e como enxerga oportunidades. Porque você deixa de se sentir perdido, deixa de sentir que precisa adivinhar o caminho, deixa de acreditar que clareza é algo raro ou difícil. A clareza passa a ser um estado acessível, natural, que surge sempre que você se coloca disponível para ouvir. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a entender o poder da simplicidade. A técnica do copo com água não funciona porque é mística. Ela funciona porque cria um ritual psicobiológico capaz de abrir espaço interno. Ela reduz o barulho, relaxa a mente consciente, estabelece uma âncora e permite que o subconsciente fale. E quando ele fala com precisão, ele fala com força, ele fala com certeza. Ao aplicar essa técnica, você instala uma nova postura diante da vida, uma postura de confiança no seu próprio campo interno. Você entende que não precisa buscar todas as respostas do lado de fora, porque há uma inteligência dentro de você que opera de forma muito mais ampla do que qualquer pensamento isolado. E quando essa percepção se estabelece, você acessa uma liberdade que poucas pessoas conhecem. A liberdade de viver guiado por algo que não se confunde, que não hesita, que não duvida. A liberdade de viver guiado pela sua verdadeira consciência profunda. Agora que você já compreendeu por que a mente subconsciente é capaz de revelar respostas que a lógica nunca alcança, é importante aprender exatamente como aplicar essa técnica na prática. E quando eu digo exatamente, é porque a clareza aqui faz toda a diferença. A técnica do copo com água funciona porque cria um ponto de transição entre a mente consciente, que pensa demais, e o subconsciente, que já sabe tudo. Mas para que ela funcione de verdade, você precisa fazer da maneira correta, criando um ambiente interno ideal para que a resposta surja. O primeiro passo é simples. Você deve fazer isso à noite. A mente consciente está mais fraca nesse período e o subconsciente assume o comando com muito mais facilidade. Então, antes de dormir, escolha uma única pergunta. Não faça várias perguntas. Não tente resolver tudo de uma vez. Quanto mais direta a pergunta, mais clara será a resposta. Pergunte algo específico, algo que realmente esteja te incomodando ou te deixando confuso. Pode ser uma decisão que precisa tomar, um caminho que não sabe se deve seguir, um problema que parece sem solução. O importante é colocar em palavras aquilo que você realmente quer entender. Depois que formular a pergunta, pegue um copo com água. Segure o copo por alguns segundos e repita a pergunta mentalmente. Não é para ficar forçando nada. É apenas para associar a pergunta ao gesto de beber a água. Em seguida, tome um pequeno gole e, enquanto faz isso, entregue a questão ao subconsciente. Deixe claro internamente que você não vai mais tentar resolver isso pela força da mente racional. Esse ato simples cria uma âncora. Ele marca o início da comunicação entre o consciente e o subconsciente. E esse gesto, por mais sutil que pareça, abre a porta para que a resposta venha. Depois disso, deite-se e vá dormir sem tentar pensar na resposta. É fundamental não ficar insistindo, imaginando ou tentando adivinhar o que vai acontecer. O subconsciente trabalha quando você para de atrapalhar. Ele precisa de espaço, não de pressão. E é durante o sono que ele reorganiza informações, acessa memórias antigas, conecta padrões e forma a clareza que você está buscando. Muitas vezes, a resposta chega em formato de sonho. Outras vezes, ela aparece como um sentimento ao acordar. Pode vir como um nome, uma ideia, uma lembrança ou até uma vontade repentina de fazer algo que você não havia considerado. Ao acordar na manhã seguinte, antes de pegar o celular, antes de entrar no ritmo automático do dia, beba outro pequeno gole do mesmo copo com água. Esse segundo gole serve como a ativação final da âncora. É como se você dissesse ao seu subconsciente: agora eu estou pronto para ouvir. Muitas pessoas, nesse exato momento, recebem a resposta de forma clara. Outras percebem a resposta ao longo do dia, através de sincronicidades, intuições ou coincidências que antes passariam despercebidas. E algumas pessoas precisam repetir o processo por alguns dias, permitindo que a clareza se forme no tempo certo. O subconsciente não falha, ele apenas fala na hora certa. E antes de encerrar este vídeo, quero te deixar uma orientação final. A técnica funciona não porque é mágica, mas porque ela cria um espaço interno que você raramente cria na correria do dia. Ela desarma a mente consciente, instala uma ponte e deixa o subconsciente fazer o que ele faz de melhor. E quando você experimenta isso com sinceridade, a sua vida muda. As decisões ficam mais leves, os problemas ficam menos assustadores e a clareza aparece com muito mais naturalidade. A resposta sempre esteve dentro de você. Agora você sabe como ouvir. E se você quer conteúdos gratuitos, exclusivos, áudios, textos e técnicas práticas para destravar sua mente e acelerar sua prosperidade, entre para o grupo Prosperidade Sem Esforço. É um lugar onde eu continuo essa conversa todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.